Caríssimos amigos, hoje nós devemos abordar as duas últimas aparições de Nossa Senhora, a quinta e a sexta aparição, que se deram no dia 13 de setembro e 13 de outubro do ano de 1917. Bom, quando foi para se dar já a quinta aparição, que é essa de setembro, já estavam reunidos na Cova da Iria entre 15 a 20 mil pessoas. Vejam como Nossa Senhora foi trabalhando as pessoas e despertando um interesse muito grande em comparação com o fato de 3 pequenas criancinhas estarem mencionando o que estavam mencionando, contando o que estavam vendo, e como teve um número ultra considerável de pessoas que acreditaram no que elas estavam dizendo. Então, como sempre, houve uma refrescada no ambiente na hora que a aparição ia se dar, um empalidecer do sol, até o ponto de se ver as estrelas no céu. Uma espécie de chuva como que de pétalas irisadas, meio luminosas, só que quando tocavam nas pessoas ou quando chegavam no chão, desapareciam. E apareceu um globo luminoso que se movia muito lentamente, desde o nascente até o poente. E no final das aparições fez isso em sentido contrário. Os videntes notaram, como de costume, o reflexo de uma luz e a seguir Nossa Senhora sobre a azinheira. Eu quero frisar uma coisa que parece meio secundário, mas não é. É o fato de Nossa Senhora cercar de muito maravilhoso as aparições dela. Tudo isso que nós relatamos aqui foram coisas muito bonitas, foram aspectos muito bonitos daquele fato. E mesmo quando falarmos do milagre do sol, nós vamos ver uma beleza imensa naquilo, ainda quando esteja revestido de um aspecto meio trágico, que é a ameaça de castigo. Mas essa grandeza, essa magnificência, essa beleza é típica das coisas de Deus, é típica das coisas de Nossa Senhora, é típica das coisas do céu. Bem, Nossa Senhora apareceu, o que ela disse para as 3 crianças? Continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o menino Jesus, para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que dormais com a corda, trazei-a só durante o dia. Isto se deve ao seguinte: primeiro, a parte das imagens que apareceram, né? Ele fala aqui, Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José, o menino Jesus. É impossível ilustrar o que a Lúcia deve ter visto. Não tem como ilustrar, porque ninguém captou isso de nenhuma maneira. Me ocorreu até projetar algumas imagens para dar uma certa ideia, mas não ficaria bem. Agora, o que é muito importante é o fato de Nossa Senhora pedir a eles para diminuírem o sacrifício que eles estavam fazendo. Enquanto eles estavam pastoreando, eles descobriram uma corda. E com essa corda, eles cortaram um pedaço dessa corda, uma corda de sisal áspera, e amarraram nas respectivas cinturas por dentro da roupa. Passaram a usar aquilo para fazer sacrifício, atendendo os pedidos de Nossa Senhora. E aqui está uma coisa que é muito importante, é que o fazer sacrifício é dos pedidos de Nossa Senhora, é do menos observado, mesmo hoje, sobretudo hoje. Eu peguei ainda uma época, quando eu estive em Fátima, em 95, que ainda havia naquela época umas senhoras idosas, portuguesas, que percorriam dezenas de quilômetros de joelhos para chegar até Fátima, para atender os pedidos que Nossa Senhora tinha feito. Algo de um heroísmo extraordinário. E havia em Fátima um local especial para acolher tais peregrinos. Eu me lembro de ter lido uma notícia que mencionava
uma senhora que tinha feito 70 quilômetros de joelhos. Para aí nós vermos quanto o sacrifício é importante. E nós avaliamos um pouco se achamos que estamos fazendo bastante sacrifício, especialmente pelos pecadores. Bem, a Lúcia então pergunta para Nossa Senhora: tem-me pedido para lhe pedir muitas coisas. Cura de alguns doentes, de um surdo mudo. Nossa Senhora, sim, alguns curarei, outros não. Vejo como isto é a conduta séria da Mãe Nossa Senhora. E como há pessoas que dizem que Deus perdoa tudo, que Deus não pune ninguém, que Deus é amigo de todos, que todos os pecados estão remidos, então que não é preciso se preocupar com isso. Não foi assim. Nossa Senhora disse algo completamente diferente. Disse que curarei uns, outros não. É preciso que se convertam, senão Nossa Senhora não cura, porque vai fazer mal para as almas das pessoas. E essa postura de que Deus perdoa tudo é uma postura que tira o temor de pecar. Deus perdoa tudo, sim, tudo aquilo diante do qual, em face do qual a gente se arrepende, tem contrição, faz penitência e repara. E muda de vida. Se não mudar, esse perdão não vale. Bem, tem também mais um outro diálogozinho que a Lúcia apresenta para Nossa Senhora 2 cartas e um vidro de perfume. Ele diz: uma senhora do Olival pediu para oferecer isto para a senhora. E Nossa Senhora diz: mas isso não vale de nada no céu. E a coisa fica. Mas isto é algo que consta num filme feito sobre Fátima, que é um filme já não muito novo, já um tanto antigo, mas foi o filme mais bonito que eu vi sobre Fátima. Mas esse texto não está nas memórias da irmã Lúcia, embora o filme diga que tudo que está lá é das memórias da irmã Lúcia. Por que eu quis mencionar isto? Porque, conforme nós vamos ver, tem certas coisas nas coisas de Fátima que deixam dúvidas. Não é tudo inteiramente claro. Depois disto, Nossa Senhora foi começando a elevar-se e desapareceu como de costume. Interessante que aquela chuva de pétalas irisadas era mais um atrativo que Nossa Senhora estava empregando para, talvez, podíamos perfeitamente considerar, representar a grande graças que dependem dela e que nós podemos obter e que ela está com vontade de dar. Ela já fez descerem aquelas pétalas sem que fossem pedidas, mais ou menos como as graças dela que nós devemos insistir em que ela conceda, sobretudo, as graças de santificação, de união com ela, de compreensão da alma dela e de amor a ela. Evidentemente, isso leva para Nosso Senhor e leva para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana e nos prepara para o céu. Bem, na sexta e última aparição, que foi de 13 de outubro de 1917, as autoridades portuguesas haviam feito cercar a Cova da Iria pelo exército para não deixar ninguém entrar na Cova da Iria. O que é interessante é esse ódio contra Nossa Senhora de Fátima, um ódio maçônico contra Nossa Senhora de Fátima. E achando que aquilo tudo era coisa de visionários populares, enganação e coisas do gênero. Mas é evidente que o demônio por trás estava articulando, atrapalhar ao máximo as aparições, especialmente esta. Houve violência, o povo queria chegar na Cova da Iria, e houve casos de pessoas que foram feridas com baioneta, mas eles chegaram até a Cova da Iria. Porque, imagina, entre 50 e 70 mil pessoas, não há o exército que detenha isto. E o pessoal furou o cerco e formou uma multidão em torno da Cova da Iria. Isso é muito bonito. E isso está narrado aqui num livro que eu faço projetar a capa dele, chamado O Milagre do Sol, de autoria de John Haffert. Este senhor, já falecido,
ele esteve consultando um monte de testemunhos das aparições de Fátima. Ele chegou a estar, conheceu os pastorinhos, e ele foi dono da imagem milagrosa que chorou em 72 em Nova Orleans, a qual eu tenho projetado durante as exposições, ou à minha direita ou à minha esquerda, eu tenho projetado a imagem de Nossa Senhora. Bem, portanto, esse livro dele, que é muito recomendável, mostra os efeitos benéficos do castigo. E eu vou voltar a ele mais na frente. Então, como das outras vezes, as videntes notaram aqueles mesmos fenômenos atmosféricos, mudança no Sol, da luminosidade do Sol, etc. E Nossa Senhora aparece de novo sobre a carrasqueira, ou se quiser, sobre a azinheira, que me parece mais simpático. A Lúcia pergunta para ela: o que é que Vossa Mercê me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário. Então, aqui ela se revela: eu sou a Senhora do Rosário. Que continuem a rezar sempre o terço todos os dias. Veja bem, que continue a rezar sempre o terço todos os dias. Isso todos nós devemos fazer para atender a Nossa Senhora. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. A guerra já se prolongava desde 1914 e essa guerra ela matou 7 milhões de pessoas. É uma coisa que fez a Europa sofrer muito. Mesmo morreram portugueses também, morreram gente de outros países, especialmente da França, morreu muita gente. E Nossa Senhora, então, ela tomou a iniciativa de dizer: eu vou fazer cessar a guerra. E como que diz, atendam-me agora os pedidos que eu faço. Bem, a Lúcia então disse: eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes e se convertiam os pecadores. É sempre a mesma história. Quando Nossa Senhora começa a aparecer, ao invés das pessoas perguntarem que Nossa Senhora quer de mim, pergunte para ela o que ela quer de mim. Não. Eu quero dela cura, eu quero dela bem-estar, eu quero dela solução de problemas, não? Nossa Senhora respondeu: sim, outros não. Veja bem, ela foi de novo categórica. Sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão de seus pecados. E tomando um aspecto triste, disse: não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Nossa Senhora diz então: se queria mais nada, não quero mais nada. Aí então ela diz: e abrindo as mãos, Nossa Senhora fê-las refletir no sol. Enquanto se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Lúcia, nesse momento, exclamou: olhem para o sol. Então ela chamou a atenção de todos. Enquanto o pessoal olhava para o sol, ela teve uma visão de 3 quadros simbólicos dos mistérios do Rosário. Desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento, desenrolaram-se aos olhos dos videntes 3 quadros, sucessivamente simbolizando primeiro os mistérios gozosos do Rosário, depois os dolorosos e, por fim, os gloriosos. Apenas Lúcia viu os 3 quadros. Francisco e Jacinta viram apenas o primeiro. Por quê? Não sei dizer, é um mistério. Apareceram ao lado do sol São José com o menino Jesus e Nossa Senhora do Rosário. Era a Sagrada Família. A Virgem estava vestida de branco com um manto azul. São José também se vestia de branco e o menino Jesus de vermelho claro. São José abençoou a multidão, traçando 3 vezes o sinal da cruz. O menino Jesus fez o mesmo. Deve ter sido uma cena belíssima isso. Seguiu-se a visão de Nossa Senhora das Dores e de Nosso Senhor acabrunhado de dor no caminho do Calvário. Nosso Senhor traçou um sinal da cruz
para abençoar o povo. Nossa Senhora não tinha a espada no peito. Lúcia via apenas a parte superior do corpo de Nosso Senhor. Vejam cenas, inclusive cenas de dor de Nosso Senhor, não é? Se fez aparecer. Finalmente apareceu numa visão gloriosa Nossa Senhora do Carmo, coroada Rainha do Céu e da Terra, com o menino Jesus no colo. Pois bem, aqui cabe um comentário que é um comentário hipotético. Por que Nossa Senhora apareceu vitoriosa com o hábito do Carmo? A devoção a Nossa Senhora nasceu com o Santo Elias, que fundou a Ordem do Carmo, alguns séculos mesmo antes dela nascer. E é a devoção, é a invocação mais antiga e que é uma invocação profética, que é ligada com os acontecimentos, com o rumo das coisas. E como ela veio anunciar o triunfo do Imaculado Coração dela, como ela veio anunciar o reino de Maria, tão tratado por São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, era natural que ela aparecesse como Nossa Senhora do Carmo. É muito bonito isto. Bom, aí começou o milagre. Enquanto a Lúcia viu isto, a multidão viu o que vou narrar agora. Enquanto esta cena se desenrolava aos olhos dos videntes, a grande multidão de 50 a 70 mil espectadores assistia ao milagre do sol. Chovera durante toda a aparição. Ao encerrar-se o colóquio de Lúcia com Nossa Senhora, no momento em que a Santíssima Virgem se elevava e que Lúcia gritava: "Olhem para o sol", as nuvens se entreabriram, deixando ver o sol como um imenso disco de prata. Brilhava com intensidade jamais vista, mas não cegava. Isto durou apenas um instante. A imensa bola começou a bailar, entre aspas, né? Qual gigantesca roda de fogo, o sol girava rapidamente. Parou por certo tempo para recomeçar e, em seguida, a girar sobre si mesmo, vertiginosamente. Depois, seus bordos tornaram-se escarlates e deslizou-se no céu como um redemoinho, espargindo chamas vermelhas de fogo. Essa luz refletia-se no solo, nas árvores, nos arbustos, nas próprias faces das pessoas e nas roupas, tomando tonalidades brilhantes e diferentes cores. Animado 3 vezes de um movimento louco, o globo de fogo pareceu tremer, sacudir-se e precipitar-se em zigue-zague sobre a multidão aterrorizada. Durou tudo uns 10 minutos. Finalmente o sol voltou em zigue-zague para o ponto de onde se tinha precipitado, ficando novamente tranquilo e brilhante, com o mesmo fulgor de todos os dias. Vejam que Nossa Senhora quis fazer algo que mostrasse o poder dela e o poder de punição de Deus quando ele é desobedecido. Daí a ameaça de lançar-se sobre a terra. Nós não podemos imaginar o que deve ter sido isso. Imaginemos-nos num local qualquer de campo e o sol que de repente começa a bailar e ameaça lançar-se sobre a terra. Bem, o ciclo das aparições havia terminado. Muitas pessoas notaram que suas roupas ensopadas pela chuva tinham secado subitamente. O milagre do sol foi observado também por numerosas testemunhas, situadas fora do local das aparições, até a 40 quilômetros de distância. Ali esteve presente uma pessoa insuspeita, que ele foi docente na Universidade de Coimbra, que foi o Dr. José Maria de Proença Almeida Garret, uma pessoa, portanto, muito com a cabeça muito no lugar, vamos dizer assim, e que redigiu o que ele viu e que confere com isso daqui, havendo apenas diferenças de detalhes, mas que deu muita importância a isto. Bom, depois teve um caso de um padre, que isso está nesse livro sobre o Milagre do Sol, que
ele pertencia, era um pároco de uma paróquia. E o povo da paróquia queria ir até lá para ver o milagre do sol. E ele não queria. Ele achava que era... Enfim, no fundo ele não acreditava muito naquilo. E sob a pressão dos fiéis dele, ele acabou indo, mas disse: eu vou, mas vou ficar de longe, que eu não quero chegar perto. Acontece que quando o sol começou a bailar e começou a ameaçar projetar-se sobre a terra, ele caiu de joelhos e começou publicamente a confessar os seus pecados, dizendo que ia morrer ali. Aí ele acreditou. Eu digo isso porque Nossa Senhora quis fazer o milagre do sol para que todos acreditassem. Então, mesmo hoje, quem não acredita deve ter presente que as testemunhas foram 70.000 pessoas, pelo menos. Bem, e isso de tal maneira foi verdadeiro que o jornal O Século, que é um jornal maçônico da época, ele publicou a notícia do ocorrido em Fátima. Isso não passou desapercebido nem para os ateus. Bem, com isso nós acabamos a última aparição. Dizia que as aparições terminadas, o assunto Fátima estava encerrado. Como os inimigos de Nossa Senhora quereriam que isso fosse verdade. A verdade é que, tendo Nossa Senhora lançado o plano dela, que foi ela apareceu, soltou o que ela tinha que dizer, agora começa a grande batalha para a realização do plano dela. Uma grande batalha começa que envolve toda a humanidade. E a pergunta principal é: cumprirá a humanidade o que Nossa Senhora disse? Atenderá ela aos pedidos de Nossa Senhora? Fátima foi ou não foi vitoriosa? E hoje, Fátima continua de pé? Onde é que a gente ouve falar da mensagem de Fátima? Que a mensagem de Fátima está de pé. Sobretudo nos ambientes religiosos. Fátima é lembrada num ou noutro lugar apenas, mas a grande maioria dá como Fátima como caso encerrado. Bem, então Fátima tornou-se um passado efêmero. Tá bom, aconteceu, acabou, e acabou tudo. O que pensar? A partir da próxima exposição, começaremos a fazer uma avaliação sobre o que aconteceu com a mensagem de Fátima. Até lá.